Tem coisas em Deus que você só entende quando você decide crescer. Graça e paz aprofundados. Olha, quando eu chamo vocês assim, aprofundados, não é só um nome bonito, é porque vocês são pessoas que escolheram sair da superfície e buscar mais de Deus, mais de Jesus. Os aprofundados são aqueles que eles não se contentam com o superficial, com o raso. São aqueles que desejam uma intimidade verdadeira, real, uma transformação de mergulhar fundo na palavra, mergulhar fundo na presença de Deus. Então você não está aqui por acaso. Você está aqui porque, como diz Jesus, vocês têm fome, sede, vocês têm raiz firme e sólida. Você quer ir além. Por isso que você é o aprofundado. E juntos nós vamos descer cada vez mais fundo em Deus, porque Jesus está voltando e Ele vai buscar aqueles que estão profundos na presença dEle. Então, antes da gente aprofundar na palavra, já deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, comente, já prepare já para mandar para o grupo da igreja, o grupo da célula, o grupo dos pastores que você gosta e simbora, porque temos muita coisa aqui para falar. Tem também meu Instagram, viu? Lembra do @evangelismo com coragem. Lá a gente sempre posta vídeos inspiradores de evangelismo, que é o meu chamado evangelismo e o chamado de mestre, para inspirar outras pessoas. Amém? Simbora então. E tem também o 5am, não posso esquecer. É igual o aviso lá na Lagoinha, né? A Lagoinha é uma bênção e sempre tem vários avisos interessantes. Nosso último aviso é 5am, todos os dias às 5 horas da manhã. Poxa, é uma bênção, participei lá. Tava lá o Pinheiro, tava lá o João, tava lá muitos irmãos. Legal. Aqui embaixo tem todos os links para você participar. Agora em dezembro vai começar a Europa. Então tem a Europa, Brasil, Estados Unidos. Gente, uma bênção. Vamos então agora para a bênção que é Hebreus 7. Hebreus 7 é sobre o quê? Sobre um homem. Jesus também, mas é sobre Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura misteriosa do Antigo Testamento que ele aparece de repente, abençoa Abraão, recebe o dízimo, depois desaparece. No caso aqui, o autor de Hebreus ele vai usar Melquisedeque como um retrato profético de Cristo. Ele é uma sombra de Cristo, né? Ele mostra que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico, por exemplo. Por quê? Porque o de Jesus é um sacerdócio eterno, é perfeito, é direto do trono de Deus e é baseado em vida, não em regras, né? Você lembra que a gente estudou o Antigo Testamento, né? Levítico e Números, uma série de regras que tinham e que era necessário, né? O capítulo 7 de Hebreus é bem profundo e também cheio de muita revelação. Revelação prática sobre amor, sobre a constância de Deus. E sempre procura trazer algo aqui bem prático que você pode aplicar agora na sua vida. Então, simbora então para esse conteúdo aplicável. Separei aqui alguns pontos para a gente desenvolver. O primeiro trecho, geralmente a gente escolhe algo do versículo 1 e 2, e realmente 1 e 2 aqui tem coisas para a gente que eu vou ler aqui. Ó. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, agora já vou pular para o segundo versículo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Então o texto já começa com tudo, dizendo tudo. O que é isso? Melquisedeque significa rei de justiça. Você viu aqui no versículo 2? E também está escrito aqui, ó, rei de paz. O que é isso? É exatamente o que Cristo é. Cristo é a paz, Cristo é a justiça, porque não há paz sem justiça, não há justiça sem paz. As duas coisas se encontram na pessoa de Jesus. E Melquisedeque era essa sombra. Mas Jesus não é sombra. Jesus é luz, Jesus é a realidade. Lembrando que todo o Antigo Testamento ele está o tempo inteiro apontando para Jesus. No Antigo Testamento a gente tem vários tipos que apontam para Jesus, como o próprio Melquisedeque, Moisés, Josué, Davi, dentre vários outros, José, temos várias figuras que apontam para Jesus. O Antigo Testamento, se você ler com essa ótica, vai mudar tudo, ok? Bom, dando sequência, o segundo trecho a gente vai avaliar, logo na sequência aqui no versículo 3, que está escrito assim, ó. Pega aí sua Bíblia, minha versão NVI. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Esse aqui é um dos versículos mais intrigantes da Bíblia. Por quê? Porque não significa que Melquisedeque literalmente não tinha pai ou mãe. Claro que ele tinha. Mas, propositalmente, a sua genealogia não foi registrada.
Por quê? Por que isso? Para mostrar uma figura profética, né? Que seria um sacerdote que não depende de uma linhagem humana, um sacerdote sem começo, sem um fim aqui, não mostra o começo, não mostra o fim dele, né? Ele some misteriosamente. Um sacerdote sem uma ordem religiosa, ou seja, um retrato de Cristo. Por quê? Cristo é aquele eterno, ele é para sempre, ele é imutável, Cristo é soberano. Então, isso aqui está apontando para Cristo também, né? E depois, dando sequência aqui, me chamou a atenção o 17. O 17 diz assim: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui o autor, ele vai conectar tudo, vai fazer aquela conexão. Jesus não é sacerdote da ordem de Arão. Ele é sacerdote de uma ordem superior, eterna, não terrena. Lembra que antes Arão dava os sacerdotes? Ele era o sacerdote também? Mas não. Jesus não é limitado pela lei, porque a lei colocava limites, colocava regras. Ele não depende de sacrifícios repetitivos. Não, ele foi o único e suficiente sacrifício feito uma vez na cruz, de mãos abertas, braços abertos, por todos nós. Ou seja, Jesus ele não veio para continuar o sistema antigo. Não, ele veio para inaugurar um sistema completamente novo, uma nova aliança. Por isso que ele é sacerdote para sempre. Ele nasceu, morreu, ressuscitou há 2000 anos e ainda é nosso sacerdote vivo. Ou seja, significa o quê essa vida em Jesus? O perdão é para sempre, a salvação é para sempre, a sua intercessão é para sempre. Então, o mundo espiritual é atemporal. Se você recebe hoje Jesus, você tem a salvação para sempre. Amém? E o trecho final que eu quero destacar aqui, versículo 25, pega sua Bíblia, está escrito assim: Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha que forte, vive sempre para interceder por eles. Esse é um versículo muito precioso, porque diz que Jesus ele pode salvar de maneira perfeita. Não é pela metade, tá vendo aqui, ó? Não é pela metade, olha isso. Olha que amor é esse. Que amor é... Que outra religião, gente, que outro caminho. Que existe um amor assim, tão definitivo, tão pleno, tão perfeito, tão maravilhoso. E por que tanto amor? Porque ele fez isso tudo para interceder. Ele vive para interceder por nós. Jesus hoje, nesse momento, agora, ele está intercedendo pela sua vida. Ele está te sustentando, ele está te defendendo. Ele está te apresentando diante do Pai. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Você não está sozinho na sua caminhada. Cristo está com você. Cristo te visita hoje. Tá? Ele é vivo, 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 sempre será. Então, concluindo, Hebreus 7 mostra o quê? Que Jesus não é só um Salvador na cruz, ele é nosso sumo sacerdote eterno. Captou isso? Quanto que isso é profundo? Ele não te ajudou só no passado. Não, ele te ajuda todos os dias, ele caminha, ele está aqui conosco. Ele está assistindo esse vídeo, está assistindo você assistindo esse vídeo e está alegre aí do seu lado, tá? Ele não foi fiel só naquele momento, ele é fiel em todos os momentos, ele é fiel todos os dias. Jesus não te deu só perdão, ele te deu acesso. E esse acesso, ele não inspira, esse acesso ele não enfraquece, ele não depende do humor, não depende da sua performance, você tem acesso. Você tem aquele ingresso da área VIP lá para o céu e ele está intercedendo por você, como eu falei, todos os dias. Então, irmão, esse é o coração do livro de Hebreus, esse é o foco do livro de Hebreus. Você, filho de Deus, sustentado por um sacerdócio eterno que conhece você pelo nome. E essa pessoa te conhece pelo nome, se chama Jesus, o nosso sumo sacerdote. Vamos orar então para agradecer esse sacerdócio. Pai, obrigado, Deus, por tamanho amor, por tamanho sacerdócio, por tamanho cuidado, por uma salvação e uma vida aqui na terra tão completa com Jesus, que não nos abandona, que está conosco todos os dias. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, por tão grandioso amor. Obrigado, Jesus, porque somos salvos pela sua graça. A sua graça nos basta, Jesus. Tudo é para você, tudo aponta para você, tudo é sobre você, Jesus. Te agradecemos, Pai. E continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja! Simbora. Próximo vídeo, Hebreus 8, que vai falar sobre o sumo sacerdote de uma nova aliança. Tá demais, hein, Hebreus 8? Te aguardo.